Então, galera, começar aqui a gravação nossa pra gente bater um papo hoje sobre... porque a ideia é pra gente continuar estudando o GLM. Deixa eu ver se eu pego aqui um lugarzinho. Continuar estudando os modelos generalizados. Só que para isso a gente precisa de entender um pouco sobre o que é otimização. Bem conceitos gerais mesmo, introdução. Depois disso a gente vai ver família exponencial, provavelmente não hoje nesse vídeo, mas talvez no próximo. Se der a gente continua, mas vamos lá. E por último mostrar o algoritmo implementado do GLM. Que ele otimiza a verossimilhança. Beleza? Beleza. Você tá compartilhando alguma coisa? Eu ia perguntar isso. Deveria estar, mas é bom que tá gravando aqui. Ah, tá. Era pra eu estar compartilhando coisas já. Aí, agora foi. Isso, agora tá aí bonitinho, né? Aí eu anotei aqui que a gente tá indo nesses passos aqui. Beleza? Então, primeira coisa aqui. Isso aqui é um gráfico XY. Legal, duas dimensões parará. E eu não vou falar para mais dimensões não. Vou pedir que vocês assumam que dá certo, beleza? Você vê que essa função aqui, mostrado por essa curva aqui, ela tem um ponto de mínimo e essa outra tem um ponto de máximo, certo? O que a gente repara? Primeiro aqui, todo mundo está familiarizado com o que é o conceito de uma derivada? Eu tô. Eu tô. Jonathan? Um pouco, não completamente. Acho que talvez a definição de limite acho que seja um pouco mais clara para mim, mas derivada acho que mais ou menos. A de derivada é um limite, é o limite dessa inclinaçãozinha aqui, beleza? Imagina que aqui tem um ΔX e aqui um ΔY, beleza? O que vai ser a derivada nesse caso unidimensional? É o limite do ΔX tendendo a zero da função no ponto mais o ΔX menos a função em x. Você concorda que isso daqui é o ΔY? Sim. Sobre o próprio ΔX. Ou seja, se tem esse tamanho, eu vou ter essa reta aqui, certo? Nossa, que reta feia. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pouquinho melhor. Eu vou ter essa reta aqui, beleza? Se eu faço isso, vou pegar um outro ponto aqui e faço o ΔX menorzinho, eu vou ter essa reta aqui, beleza? E vai chegar uma hora que o ΔX vai ser tão pequeno que é como se eu pegasse a reta que está tangente a esse ponto aqui. Porque eu não tenho diferença no ΔX, porque ele tendeu a zero, e eu não tenho diferença no ΔY, porque também tendeu a zero. Então é como se fosse a inclinação da reta no ponto. Pegou a noção, Jonathan? Tá, foi. Beleza. Beleza. Aí, o que é uma coisa interessante? Então, isso é pegar a ideia da derivada primeira, certo? Que é a inclinação da reta no ponto. Então, a primeira coisa que a gente repara. Você concorda que aqui ela tem uma inclinação? E aqui ela tem outra? Depois do ponto de mínimo e antes do ponto de mínimo? Essa inclinação aqui, ela está positiva. Beleza? Porque o ΔX aqui está positivo, o ΔY está positivo, beleza? Você percebe que está crescente aqui, Jonathan?
Sim, foi bom. Beleza. E aqui do outro lado, depois que passou pelo ponto de mínimo, você percebe que ficou decrescente, porque o ΔY ele caiu, mas o ΔX ainda é positivo. Então a inclinação aqui ela está decrescente, ela está caindo. Aham. Beleza? Ou seja, e como é contínuo, você percebe que para passar da inclinação positiva para a inclinação negativa, tem que ter um ponto em que a inclinação é zero. Pra passar o quê? Da inclinação positiva para a inclinação negativa. Ah, tá. Tem que ter um Sim. ponto aqui que a inclinação vai ser zero. Isso. Isso. E esse ponto que a inclinação é zero, ela caracteriza que isso aqui é um ponto de mínimo. Porque ela mudou, ela estava decrescente, ficou crescente. Como teve essa mudança de decrescente para crescente, você percebe que estava caindo e depois começou a crescer? Isso significa, então, que esse aqui é um ponto de mínimo nessa região aqui. Se é o mínimo para a função inteira, eu tenho que conhecer a função inteira, mas se eu não sei a função inteira, tem esse pedacinho aqui, beleza? E olha que interessante, Local, né? isso. Olha que interessante para a função de para o máximo. Eu tenho essa reta tangente aqui, essa reta tangente aqui. Beleza? Relacionar a esse ponto aqui e a esse ponto aqui mais ou menos. E você percebe que aqui está crescente e aqui está decrescente? Uhum. E, de novo, tem um ponto que tem que ter ficado igual a zero. Esse ponto que fica igual a zero é o máximo. Só que qual que é a medida do máximo para o mínimo? Aqui estava crescendo e depois começou a diminuir. Então é como se aqui fizesse uma boquinha virada para baixo. Que é quando a gente fala que ele é côncavo para baixo. E aqui, se eu não me engano, é quando a concavidade é para cima. Ele faz uma boquinha para cima, um sorrisinho para cima, um sorrisinho para baixo. Sorrisinho feliz, ponto de mínimo, começa a crescer depois do fundo do poço. Passou do vale da vida, você fica triste. Fechou? Então você entendeu que precisa de duas coisas para eu poder caracterizar o que é um ponto de máximo e o que é um ponto de mínimo? Eu preciso que a inclinação nele seja zero. E eu preciso saber sobre como que foi essa mudança. Se foi de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Com essas duas informações eu consigo saber se foi um máximo ou se foi um mínimo. Concorda? Sim. Concordo. Beleza. E então, tanto o ponto de mínimo quanto o ponto de máximo, a gente chama que é um ponto de ótimo. Porque ou ele maximiza alguma coisa ou ele minimiza alguma coisa. Mas, de toda forma, ele é ótimo seguindo algum critério. Seja de minimização, seja de maximização, beleza? Ou seja, são ótimos locais. Porque nessa região, eu sei que isso aqui é um ponto de mínimo e isso aqui é um ponto de máximo. Ou seja, para eu caracterizar um ótimo, se df dx igual a zero e se muda de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Beleza? Até aqui foi, Jonathan? Sim, senhor. Beleza. Só que esse pedaço aqui... Só fazer uma coisa aqui que dá pra fazer também. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que era? Aqui. Só que esse pedaço aqui... Você tá vendo que eu descrevi ele só em linguagem, só em símbolo? Dá para dar um número para isso aqui também. Então, Jonathan, você percebeu que a derivada primeira, ela dá inclinação, certo? Sim. Isso. Agora, a derivada segunda seria a derivada da derivada, ou seja, a inclinação da inclinação. Beleza? Aí eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa... Derivada segunda. Isso.
Aí percebe que aqui tem várias setas. Começa por essa daqui, beleza? Aham. Ela tá crescente, certo? Certo. Concorda que ela é um número positivo? Sim. Isso. Vamos supor que ela vale, sei lá, 9. Beleza? Uhum. Porque assim, Isso o número mesmo é não o importa. slope. Isso, é o slope. Depois eu tenho essa segunda aqui. Você percebe que ela está inclinada para cima? Só que ela está menos inclinada que a primeira seta? Aham. Essa daqui? Sim. Aí supõe que, sei lá, foi para 7. Beleza? Depois tem uma terceira aqui, certo? Que Certo. ela está menos inclinada ainda do que as outras duas. Foi para 5. Você percebe que isso aqui é a variação? Sim. Tem uma variação aqui de menos 2. Muda pra cá. Deu menos 2. 7 linda ali, né? Beleza. Ou seja, você percebe que a inclinação da inclinação nossa. Tá negativa, não é? Sim. É. Ou seja, Também essa cresci. inclinação da inclinação é a derivada segunda negativa. Você vê que aqui formou o sorrisinho triste de novo? Uhum. Ou seja, se você passa por um ponto em que a derivada primeira, ou seja, a inclinação é zero, e você calcula também a inclinação da inclinação naquele ponto, e ela dá negativa, isso aqui é o máximo ou é o mínimo? É um máximo. É o máximo. Ou seja, df dx igual a zero. Ela E, sobe para TT. exatamente, d2f dx2 menor que Analógico. zero, isso indica que é um ponto de máximo. O foguete dando ré aí, ó. É foguete dando ré. Tá vendo? Aqui, coach não passarão. Foguete dá ré. E você percebe que aqui embaixo é parecido? Começa com uma reta que está muito negativa. Ou seja, é um número negativo de magnitude grande, como se fosse tipo menos 9. Depois passa para o menos 7. Para o menos 5. Para o menos 7. Menos 5. Uma hora chega no zero. Uhum. Se uma hora chega no zero e a gente vê aqui, ou seja, você percebe que está aumentando, que estava negativo, chega para o zero e depois começa a crescer? Quer dizer, daqui é o foguete que deu problema, aí ele parou de dar problema e voltou a subir. A gente tá deslizando uma tangente sobre uma curva de descida aí, né? Isso, exatamente. Aí depois ela começa a subir, porque a inclinação da inclinação aqui tá positiva. Conseguiu ver isso, Jonathan? Como se fosse Aham. do menos 9, menos 7, menos 5, tá, 0, mais 5. Ou seja, daqui pra cá, mais 2, daqui pra cá, mais 2. Ou seja, derivada primeira igual a zero e derivada segunda maior que zero, indica um ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo. De mínimo. Mínimo. Isso. E essas Ô, são as Henrique, mas duas. Pode falar. então, assim, só pra ter uma dúvida. Derivada primeira, você analisa aonde a inclinação é zero. É isso? Isso. A derivada segunda, você analisa qual o comportamento da curva, da retinha. Isso, Se exatamente. tava... Se a derivada primeira é a inclinação, a derivada segunda tem a ver com a curvatura da curva, da função. Tá. Então, tipo, se É, tava
É decrescendo no início ou crescendo? Né? Isso. Por exemplo, a curva gaussiana aqui, beleza? Só tá errado ali no bonitinho, aqui no... Deixa eu fazer lá de novo. Você vê que tem uma... Tá vendo que ela tá curvadinha pra cima aqui no começo? Sei. Então, a derivada segunda dela aqui é positivo. Aí tem uma hora que ela fica reta, e como se a junção das duas retas também... Se tivesse um pedaço aqui que fica meio um platôzinho. Aí ela volta e faz essa curvatura para baixo. Então, nesse pedaço aqui que tem uma curvatura para cima, a derivada segunda é positiva. Esse d ao quadrado f indica a derivada segunda? Isso, porque é como se fosse... O operador de derivada é d de dx. Ah, Vezes um d de dx de novo, entendeu? Aí é como se isso entendi. fosse um d ao quadrado de dx2. Isso indica a derivada segunda da função f de x. Ah, legal. Aí se aqui fosse 3, seria derivar 3 vezes, entendeu? Aí seria d ao cubo dx3. Aí você pode derivar quantas vezes você quiser. Mas voltando, aí aqui a gente tem a derivada segunda, positiva ou negativa, Jonathan? Negativo. Isso, Ah, então você faz isso para cada pedaço do... para cada pedaço, porque a derivada não é em cada pedaço? Teoricamente é infinito, né? Porque tem pontos infinitos aí. Isso é para cada ponto você tem um valor de derivada. Então todo ponto de uma função, porque a função é uma informação global. Então se você tem a derivada no ponto, você tem uma informação local, ou seja, nas proximidades daquele ponto você tem algum tipo de informação a partir da derivada. Deu para pegar essa noção? Foi, agora foi. Beleza. Ótimo. Vou continuar aqui. Então, deu para entender como que a gente caracteriza um ponto de máximo e um ponto de mínimo, certo? Uhum. Aí tem uma outra coisa que dá pra gente pegar aqui. Imagina uma função qualquer. Inclusive isso aqui é quase uma função logística, ela só está refletida. E vamos supor que essa é que assim, por algum motivo eu quero trabalhar só nessa região aqui da função. Porque, sei lá, vamos supor que assim, a minha população ela varia muito grande de alguma informação, alguma variável independente dela. Mas o grupo que eu estou estudando na minha população, ele só vai de XA a XB. É como se assim, tem adulto, idoso, criança, na população no geral. Mas se eu estou trabalhando com adulto e eu vou trabalhar com o peso deles, eu vou ter uma faixa reduzida, que eu não vou pegar nem a faixa de obesos, nem a faixa de crianças, por exemplo. Tu tá fazendo um ensaio clínico de maromba, manda ver. Exatamente, estou fazendo... Não, eu estou falando ensaio clínico de quem quer virar maromba. Ah, mas beleza, ensaio clínico de maromba também, tipo assim, é um pessoal com peso muito restrito. A galera ali da faixa de 100 quilos. Ou mais, né? Pá. É músculo pra cacete que tem. Mas vocês concordam que eu não vou precisar de estudar a função inteira, certo? Sim. Então, ao invés de eu trabalhar com a função, com a equação toda que ela tiver, o que eu faço? Eu estudo só essa função nessa região aqui. Então eu posso aproximar ela só por uma reta. Se a região for pequena o bastante. Opa.
Tem aqui meu ponto. Se a função for o quê? O bastante? Eu não vi. Se a minha região aqui for pequeno bastante, essa aproximação por uma reta, ela pode ser boa. Você percebe que aqui não desvia muito dentro do círculozinho? O que era pra Sim, ser a reta ali? pequeno, fica. O R é pequeno, então tipo assim, e se eu trabalho com reta, aí já dando spoiler, eu tô trabalhando com uma função linear. E se eu trabalho com uma função linear, um monte de técnica que a gente conhece funciona. Tipo assim, função linear é o equivalente de ter distribuição normal, entendeu? Nesse sentido. Se a distribuição é normal, um monte de técnica estatística funciona. Mesma coisa, se a função é linear, um monte de técnica matemática funciona. Então, o que eu vou falar é que a minha função naquele ponto vai ser aproximadamente a minha função em torno daquela região. Deixa eu colocar aqui, que vai ficar melhor a anotação. É que é o meu ponto x0, beleza? Que é em torno dele. Ela vai ser aproximadamente o valor naquele ponto, beleza? Mais o tanto que eu deslocar, eu vou chamar aqui de alfa, assim, só uma letra qualquer, beleza? Mais o tanto que deslocar em torno daquele ponto. Vocês concordam com isso? Que assim, essa é a equação dessa reta que vai estar aqui? Deu pra pegar? Sim, aí volta mais ou menos naquela quando o Altair introduz a questão da regressão, né? Que ele dá a noção da equação como sendo a média mais o desvio em relação à média, né? Seria meio que parecido Isso. com isso. Exatamente. E se você está numa região curtinha de valores da variável independente, essa reta, ela descreve bem. Se você afasta demais, aí começa a descrever mal, se essa função já não for uma reta mesmo. Se for qualquer coisa que não é uma reta, entendeu? Uhum. Só que aí vem a sacada. O que essa variação aqui? A derivada primeira. Naquele ponto. E sabe o que é isso aqui? A tal da série de Taylor. Que é nada menos do que você aproximar de ordem 1, na verdade. De ordem 1. 1, porque eu uso só a primeira derivada. Beleza? Fazendo a analogia com a estatística, que bom que você falou, Douglas. Você concorda que se eu não tenho nenhuma informação sobre variável independente, o melhor chute para minha função é a média? Uhum. Por exemplo, se eu só tenho o valor daquele ponto, eu chuto o valor da função naquele ponto. Agora, se eu tenho informação de alguma coisa que faz aquele ponto variar, eu posso aproximar pela reta. Beleza? Então, ponto, eu tô falando literalmente o ponto naquele gráfico ali, né? Isso, o x0 representa um pontinho específico. Aí, Entendi. aí na região, esse x aqui, sem nada subscrito aqui embaixo, indica valores em torno daquela região, valores em torno de x0, entendeu? Se a gente for ler isso aqui em português, seria o valor da função em torno de x0 vai ser, pode ser aproximado pelo valor da função no ponto que eu conheço, mais um incremento que é dado pela derivada vezes o ΔX, que é aquela coisa, né? É inclinação, né? ΔY sobre ΔX. Então, ΔY é igual a vezes ΔX, que é esse termo aqui. E se eu quero saber o y que eu tô, é simplesmente o y do ponto que eu tô mais o ΔY, certo? O y que eu tô tá aqui.
Fez Então, sentido? só para recapitular, a ideia central é: você pegou uma curva que tem esse formato aí, meio que logístico. Você pegou Uhum. um espaço relativamente curto, mas que tem um comportamento meio que homogêneo, que te permite aproximar uma reta. E a partir dessa reta, você gerou uma função para tentar mapear os pontos contidos dentro desse intervalo que você aproximou uma reta. Isso, aí do XA até o XB. Aqui, se eu fosse onisciente e soubesse qual que é a função direta, eu sei que vale bem bastante. Só que o que é o legal disso? Se você der um zoom muito grande, qualquer coisa vira uma reta. E esse que é o legal. Se você der um zoom grande bastante, qualquer pedaço aqui vai ser uma reta. Aí vem aquela coisa de fazer linear por partes, que é do modelo aditivo. Então a ideia é utilizar essa abordagem para todas as partes da tua curva e aproximando retas e vendo que muda essa taxa, ou você não usa depois o ferramental para generalizar para Ainda depois tem um ferramental para poder falar de qual a qual pedaço você está usando qual derivada, entendeu? Então você tem que calcular a derivada no trechinho e usar aquela derivada para aquele trecho. Aí mudou de trecho, você usa outra derivada. Mudou de trecho, você usa outra derivada. Deu pra Então, entender? Assim, pra você compor as retas. Então, com esse ferramental, você quer falar mais com relação às partes, né? Isso. Pra você falar em relação ao todo, você precisa de outra teoria, você precisa de conhecer qual que é a função mesmo, você precisa de entender melhor do fenômeno. Então, assim, você pode falar das partes, cada uma, mas se você fazer um comportamento geral, você concorda que é meio difícil? Você até consegue porque você tem todas as partes. Mas aí você bobear entra naquela ideia de Gestalt, né? De que o todo é diferente da soma das partes. Aí dialoga com a parada das equações diferenciais ordinárias lá? Sim, porque alguma das. A gente tem muitas chances para resolver equações diferenciais ordinárias que são lineares nos coeficientes. Só que aí quando é não linear, o que a gente faz? A gente pega região a região e lineariza. Ou, dependendo de como que é a não linearidade, a gente tem técnica para resolver. Então é isso que tá assim, para linear, muita tecnologia já foi desenvolvida. Para não linear, às vezes a primeira solução é, vamos por partes então. Aproxima. Isso aproxima. Basicamente, o que eu tô entendendo, até no GAN lá, né, aquela ideia vamos tentar enfiar uma reta aqui nessa história. Né, que é o que a gente sabe aproximar, sabe fazer, sabe a tecnologia. E o que não, aí eu deixo pro povo teórico ir resolver lá. Isso. Aí pelo menos vamos resolver um tipo de não linearidade, o que é um saco. Aí o legal é você descobrir, tipo assim, uma família de não linearidades para resolver. Se bobear, isso vai até casar um pouquinho com o que a gente vai mexer na hora de falar de modelos generalizados, que, embora conceitos diferentes, eu acho que vai nessa ideia de, em vez de resolver para um problema específico, você resolve para um conjunto de problemas que são similares. Só que para isso você precisa achar o que tem de similar entre eles. Mas um conjunto de problemas sendo esse conjunto de problemas do quê? Faixas de uma variável independente? Não peguei isso. Ah, isso quando a gente chegar nos modelos linearizados eu falo mais. Na família de... desculpa. Só para não me embolar. Quando eu chegar na família exponencial, eu me lembro de falar mais disso, beleza? Boa. Melhor. Agora eu vou pegar de novo a mesma função, beleza? O Jonathan tá aí ainda? Ele falou que saiu para pegar um litrão de água, não sei se ele já voltou não. Ele foi pegar Era- sinal de pinga. Era de corote no final das contas. Tinha que ser. Beleza? Só que agora eu quero aproximar nessa região aqui. Poderia ser na mesa, só que eu vou pegar nessa aqui só porque vai ficar mais ilustrativo, beleza? Você concorda que, tipo, um pouquinho longe desse ponto já começou a dar ruim? Começou a dar ruim. Então, que assim, que nem eu falei, se a gente der um desgramado, qualquer coisa vira uma reta. Aqui qualquer coisa é uma reta. Mas agora fica um pouquinho longe do ponto, já começou a dar ruim. Aí o que eu posso fazer para melhorar? Em vez de eu encaixar uma reta aqui,
eu posso encaixar uma parábola, que ela demora mais para começar a dar ruim. Beleza? Às Ou vezes dá seja, pra encaixar, dependendo do problema, dá pra encaixar até um círculo, tal, né? Uma coisa assim. isso, aí a gente vai generalizar. Isso aqui Um eu tô raio. mostrando exatamente para ser o passo a passo. Ah, beleza. Mas você já pegou a ideia. Ou seja, se uma figura simples que é uma reta não deu, então vamos uma parábola. Se não, pegou Acho que é o se que não você deu uma conhece. parábola, vamos pegar outras coisas que eu conheço. Eu não peguei Aí, não, tá lá no mangá. No mangá tinha isso. ó, Real, muito doido. legal. Depois eu te Aí, mostro lá. essa aqui é a ideia. Aí o nosso amigo Taylor, o que ele descobriu? Que a função em torno desse ponto x0, ela pode ser aproximada por a mesma coisa de antes, certo? A derivada no x0. Uma parábola não é uma equação de segundo grau, mais esse coeficiente aqui. Como que ele descobriu que tem aquele meio ali? Não me pergunte, eu não sei. Mas aqui é como se fosse o A do ax ao quadrado mais bx mais c, entendeu? Então é como se, além do, ó, eu tenho a informação do ponto, a informação linear e a informação da curvatura agora. Beleza? Só mudou que antes a curvatura era reta, né? Agora a curvatura é a parábola. Mas continua Isso. sendo a mesma coisa de antes. Isso. E no geral, você pode aproximar isso para qualquer ordem de polinômio que você quiser. Que aí pode ser ao cubo, a quarta, a quinta e sair adicionando os coeficientes. Beleza? Aí a série de Taylor na sua forma generalizada. Mas tem funções que não dá para aproximar com série de Taylor. Aí depois eu vejo se eu acho o vídeo para mandar para vocês. Que assim, ela é poderosa, mas o que matemático gosta de achar é contra-exemplo. Que assim, é que agora, a série de Taylor funciona se a função for contínua, se a derivada, se todas as derivadas forem contínuas e por aí vai. Entendeu? Se a derivada existir, que nem até se você for pegar essa função aqui, que é o módulo, como é que se aproxima nesse ponto aqui? Aqui não tem derivada primeira, não tem derivada segunda, porque faz uma quina. Então você não consegue aproximar nessa região. Então, assim, até uma função simplesinha às vezes já quebra a parada. Então, conseguiram entender. Então, conceito de mínimo, conceito de ótimo, de mínimo, de máximo, série de Taylor de primeira ordem, de segunda ordem. Pegou esses conceitos? Conceito, sim. Conceito tá indo. Deu pra entender. Isso. Aí vem o esquema. O que a gente vai fazer? A gente tem uma função qualquer. Eu vou tentar dar um salto, tá bom? Se ficar grande demais, vocês me avisem. Deixa eu ver. Eu vou dar esse salto mesmo. Tem essa função aqui, beleza? Vamos supor. Eu vou fazer ela um pouquinho mais comportada pra gente, pra ajudar a gente, tá? Vamos supor que uma região da minha função, ela tem essa cara aqui, beleza? Aí, vamos supor que por algum bom motivo, não me pergunta como, você sabe que dentro dessa região aqui, e realmente, tipo assim, foi mal, não me pergunta como você sabe, mas às vezes você tem um bom chute teórico, tipo os marombas. Você sabe que um maromba não vai pesar menos que 70 quilos. Entendeu? Você sabe que o maromba dificilmente vai passar dos 200. Então você sabe que assim, um ponto de ótimo ali de peso do maromba vai estar por aqui. Fechou?
E a partir de um chute inicial, eu vou chamar aqui de XK, você quer chegar nesse... Eu vou chamar aqui de XO para X ótimo, beleza? Você quer dar um jeito de ir do XK para lá. Mas você não sabe a equação, assim, você até sabe a equação, mas para o computador fica difícil, dá um monte de problema. Assim, pode não ser fácil para o computador, beleza? Resolver isso. Você pode até saber a equação teórica dessa curva, mas assim, às vezes você não, às vezes essa curva você não consegue achar o máximo dela. Às vezes é uma equação de quinta ordem, alguma coisa você não consegue achar o máximo fácil. Porque, por exemplo, para a parábola, que é ax2 mais bx mais c, o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice, eu esqueci a fórmula agora, mas se não me engano é alguma coisa tipo menos delta sobre 4a, um troço assim. Vou botar uma interrogação aqui porque eu não lembro. Então, assim, já tem a fórmula para o vértice, então eu não preciso de achar, certo? Sim. Isso, mas e se fosse uma equação mais complicada? Será que a fórmula pro máximo é fácil de achar? Às vezes não é, sabe? Que nem é o caso quando a gente for enfrentar os modelos generalizados. Achar o máximo, às vezes você tem que achar uma fórmula para cada tipo de função, aí pode ser chato. Então, o que o nosso amigo Newton, o Newton da teoria da gravitação, mecânica clássica e tudo mais, ele pensou? No caso, isso aqui que eu estou apresentando é um método de Newton-Raphson para otimização. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou aproximar uma parábola em torno dele. Beleza? Aí qual que é a ideia? Desculpa, pode falar, Helder. Não, naquela mesma ideia de uma forma geométrica. Não uma forma, mas uma função Você conhece bem as propriedades. parecida que tem propriedades também parecidas com a que eu tô tentando descobrir, no caso. Não. Isso. Você concorda que se eu encaixo uma parábola aqui, o meu próximo chute é simplesmente o y do vértice. Eu posso simplesmente ir para o vértice dessa parábola. Assim, porque se eu estou aproximando minha função por uma parábola, e eu quero achar o ponto de máximo dela, eu posso simplesmente ir para o ponto de máximo da parábola, certo? Sim. E é isso que o Newton fez, e ele equacionou isso. Aí, uma vez você chegou ali, você vai e encaixa uma nova parábola. Aí você vai ter um novo x do vértice. Até que uma hora você vai chegar que o x do vértice da sua parábola encaixada é a mesma do ponto que você quer. E você vai aproximando. Calma, que eu só perdi aqui o negócio. Como é que eu vou saber que a minha é a mesma da função real? Isso. Primeiro, você não vai ter certeza, mas você tem como ter um critério de parada. Lembra quando a gente começou aqui o algoritmo convergiu ou não convergiu? Tem a ver com isso. Que tipo de critério seria, então, num caso desse? Isso. Eu vou mostrar no código daqui a pouquinho, que eu acho que vai ser mais fácil de ilustrar. Legal. Aqui, por exemplo, você viu que aqui eu dei um passo grande? Aqui eu dei um passo menor. Aqui eu dei um passo menor ainda. Aqui eu fui tentar encaixar uma outra parábola
encaixei a mesma parábola. Então, o meu valor de x, ele não mudou. O meu valor da função, ele não mudou. Eu encaixei mais ou menos no mesmo lugar. Aí vamos supor que eu encaixei de novo e ficou mais ou menos no mesmo lugar. Você concorda que está mudando pouco o valor de y a cada vez que eu ajusto? Sim, faz sentido. Isso, então, quando eu paro de ter melhora, quando eu paro de ter mudança no valor de y, quer dizer que eu estou estabilizado. Então, eu devo ter chegado no máximo. Mas, atenção a isso, devo ter, entendeu? Nunca é certeza. Isso, então, quando? Nossa. O ΔY. Dá pra dizer que tem tantos por cento de Estabiliza. confiança. Isso, tipo, por aí. É aquela coisa, aqui a gente não vai falar de porcentagem de confiança, mas a gente vai falar de tamanho do erro, entendeu? Porque a gente vai ter a medida do ΔY, porque a função a gente tem. Então a gente sabe, ó, ΔY estabilizou com uma variação de tanto, entendeu? Uhum. Que a variação é a medida do erro, né, basicamente. Isso. É a medida de erro, só que quem vai ser em termos de probabilidade é em termos determinístico mesmo. Aí eu só preciso fazer uma colinha aqui. De olhar uma colinha aqui, espera só um momento. Isso. Então, só pra mostrar que eu acho que essa dedução é legal de fazer. Vale a pena. Viu? Me avisa se... Mas assim, a ideia já pegou, não é? Eu acho que tá, sim, até agora tô pegando. Essa coisa bem estética, assim, eu acho que eu consigo apreciar. Beleza. Isso, muito bom. Então, a função aproximada, então do ponto x0, que eu vou chamar de xk, que é o... Na iteração que eu dei o chute, beleza? Na o quê? Iteração, ou seja, no momento que eu dei o chute. Ou seja, o meu késimo chute, entendeu? Sim, tá bom. No meu késimo chute vai ser isso, mais a derivada primeira. Iteração bem naquela ideia de loop mesmo, né? De Isso, loop. exatamente. E igual o loop for, é iteração nesse sentido mesmo. XK mais meio F2 XK e x menos XK ao quadrado. Vamos lá. Aqui, eu não falei que a fórmula para o x do vértice é menos b sobre 2a? Então, meu x do vértice não é o próximo chute que eu estou dando. Então, na interação k mais 1, vai ser menos b. Aí eu só preciso de desenvolver aqui um pouquinho. E assim, se desenvolver um pouquinho, chega aqui. Mas eu vou escrever aqui, tá? Porque eu já tenho na minha colinha aqui. Vai ser menos a derivada no xk, que é o coeficiente. Aqui também aqui, ó, a derivada de xk multiplicando o x, beleza? Então esse é o coeficiente b. O que mais que multiplica o x? Abre aqui, a gente vai ter um derivada segunda em xk vezes xk. Isso é um outro termo que aparece quando a gente abre aqui e tenta comparar com a equação de segundo grau. Só que eu não vou fazer esse passo aqui só por economia, tá bom? Como diriam as pessoas, fica de exercício pro leitor. E o 2a. O termo x ao quadrado só vai ter aqui. Então a única coisa que multiplica aqui é esse meio de derivada segunda. Com o 2 dali, cancela, fica só a derivada segunda de xk. Beleza? Ok. Então, o meu próximo chute, que é o x do vértice da parábola que eu encaixei ali, vai ser
o meu xk, porque tem esse, tá aqui multiplicando o xk, divide, ficaria menos xk, com esse menos aqui de fora, vê o próprio xk. Beleza? E o outro termo, trabalhando ali a equação, fica f de xk sobre Eu tenho uma pergunta f bem do xk. idiota, Henrique. Quando a gente Pode. aumenta o número, porque aí a gente tá fazendo para 2 dimensões. Isso. Uma É que a gente tá fazendo, na verdade, para uma dimensão, porque seria, tipo, só depende de uma variável independente, entendeu? uma VI, no caso. Deu uma VI, Isso. né? Uhum. Quando a gente aumenta isso, eu tô com a impressão de que não necessariamente vai mudar toda essa história que a gente tá conversando. Ele simplesmente consegue se aplicar bem a N quantidades de variáveis. Isso faz Isso. sentido? Faz sentido. Que aí a fórmula é essa daqui. É meio que a xk. quantidade de mas ela não vai mudar essas propriedades dessas coisas que a gente tá falando. Só vai Isso. aumentar a quantidade de cálculo, claro, mas Isso, muda a quantidade de cálculo e o jeito de escrever. Menos um negócio chamado jacobiano de xk. Aí, no caso, como isso aqui é uma matriz, eu já vou te mostrar o que ela é. Vezes o gradiente de f avariado naquele conjunto de variáveis. Então, assim, aqui é um vetor de variáveis independentes, beleza? A equação é exatamente essa. Esse jacobiano é o equivalente da derivada segunda para mais dimensões. E o gradiente é o equivalente à derivada primeira para mais dimensões. Beleza? seria só a quantidade de variáveis independentes a mais aí. Isso. Aí, só para não ficar só no símbolo, o que seria o gradiente de uma função? Vai ser um vetor e que você vai ter a derivada da função em relação à primeira variável, em relação à segunda variável. Esse símbolozinho aqui esquisito, ele se chama del, que é para falar que é uma derivada parcial, entendeu? Que é um conceito de cálculo 2. Até quantas variáveis você tiver. Então, esse aqui vai ser um vetor de derivadas em relação a cada variável independente, entendeu? E o jacobiano de uma função, ele já vai ser uma coisa que aí vai ser uma matriz, que aí você pode entender que aqui é em relação a x1. Aqui eu vou colocar só um Dzinho, só para lembrar que é uma derivada parcial, tá? Mas o símbolo certo seria usar esse daqui. Beleza? dx2, dx3. E aqui também, dx1, dx2, dx3. Aí aqui seria a derivada segunda em relação à primeira variável da função. E aqui são todas as variáveis segundas, beleza? Helder? Calma aí. São todas as variáveis segunda como? Isso. Na diagonal principal, eu vou ter, por exemplo... a quantidade, né? Porque você percebe que aqui você vai derivar em relação à segunda variável, e aqui você também vai derivar de novo esse resultado em relação à segunda variável. Então você vai derivar duas vezes em relação à segunda variável, entendeu? Ah, entendi. Tá. Aqui é a mesma coisa, derivada em relação à terceira variável, derivada em relação à terceira variável. Então duas vezes você derivou em relação à terceira variável. Aí aqui começa a ficar legal. Aqui você vai derivar primeiro em relação à segunda variável e depois você vai derivar em relação à primeira. Entendeu? Ou seja, você vai derivar essa função duas vezes, só que primeiro em relação à segunda, depois em relação à primeira. E aqui você vai trocar a ordem, você vai derivar primeiro em relação à primeira e depois em relação à segunda. Fechou? Tô aceitando. Mas, assim, você entende que você pode, assim... É como se você pegasse a variação em uma dimensão e depois você pegar a variação nessa dimensão, você vai pegar a variação da variação, só que olhando para uma outra dimensão.
É meio abstrato, mas... Tipo assim, É um pouco. com os gráficos 3D começa a fazer mais sentido. Eu que sou ruim, eu que tô ruim de mostrar... Mas assim, deu pra pegar esteticamente o que seria? Assim, essa noção... É, Pra você entender, você pode derivar uma função várias vezes. Agora a questão é que você tem várias variáveis, então você pode derivar em relação a cada variável. o próximo passo é a gente começar a desenrolar umas programaçãozinhas pra fazer umas animação 3D desse negócio aí. Acho que é legal. Isso. Mas entendeu? Então, essa é a fórmula de otimização para você poder achar um máximo ou um mínimo e quando eu estiver no programinha eu vou mostrar por que essa fórmula ela não faz distinção se você chegou no máximo ou no mínimo, ela só sabe que você estabilizou num ótimo. Beleza? Isso aqui é por causa de uma dimensão. Vou pegar aqui. Só confirmando dimensão no sentido de Variáveis variável. diferentes. E aqui no caso de n dimensões. N vezes. Beleza? Vamos pro programinha para parar de ser abstrato? Bora! Partiu! Baixa o programinha. Vou pegar aqui. Então assim, mas os ingredientes para poder otimizar deu para pegar, que é primeira derivada, segunda derivada e a função em si, certo? Uhum. Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Fiz meu primeiro loop no R hoje, tá? Tô me Ó, sentindo um cara sabido. aí se você quiser refazer esse código aqui, é basicamente um loop. Vendo a iteração? Então, vamos lá. Então essa é a função que a gente vai trabalhar, é uma função cúbica. X ao cubo menos 4x. Como eu não sei a fórmula dos máximos e mínimos desse negócio e não estou a fim de descobrir qual que é a fórmula, nem consultar a tabela, a gente vai usar o nosso método, beleza? Bora. Então, primeira coisa aqui, esse trechinho aqui é só para poder plotar o gráfico da função, beleza? A gente vê que ela tem as caras aqui, tem um máximo aqui, um mínimo aqui, e aqui eu estou passando ela só de menos 3 até mais 3, beleza? O by ali é os incrementozinhos de... Pra fazer uma linha no final das contas, né? Isso, para poder para poder ter vários pontos, para fazer a linha bonitinha. Senão ela fica Legal. pode ficar toscona. Tá bom. Vamos ver se aqui já fica tosco. Ah, até que não ficou muito tosco não. Vamos ver aqui, ó. Vão ir Não, mexendo acho até ficar tosco. Aí já ficou mais tosco. que tá começando a ficar... E dá pra ver que começa a virar reta, né? Isso. Aí já ficou toscão. Aí por isso que eu coloquei pequenininho, pra ficar parecendo uma curva bonitinha mesmo. Beleza? Aí eu vou dar um chute inicial, que vamos supor que eu tô querendo achar esse mínimo aqui. Beleza? Eu não sei quanto que ele vale, mas ele tá alguma coisa entre 1 e 2. Eu vou chutar 2,5, beleza? Só pra ficar mais bonitinho. Não, 2,5 não. Chutar quanto? Não, é porque 2,5 já passou, pô. No X? Uhum. Então chutar o quê? Vou chutar no 2 aqui. Ah, tá. Entendi. Pra gente ir fazendo, beleza. Isso, assim, eu tô chutando longe só pra dar pra mostrar os passos. Ah, pensei que tava querendo acertar, olha aí, ó. Vamos lá. Não, se eu quisesse acertar, eu ia chutar 1,20 alguma coisa. Tá. Não, é que eu quero mostrar que, assim, mesmo se você estiver um pouquinho longe, mas a sua função for bem comportada, e por bem comportada eu quero dizer, ela seja um mínimo bonitinho aqui, ou o máximo, Ou, ela vai dar bem bonitinho. comportado, uma das ideias seria, ela aproxima bem dessas funções conhecidas que tem um mínimo e máximo bem definidos, com aquela formulazinha, por exemplo. Isso, bem comportada pode ser que localmente aproxima bem, porque tem umas que mesmo localmente não aproxima legal, entendeu? Tem umas que aproximam Tá. uma bosta.
Uhum. Aqui. Então eu vou começar. Tá vendo aqui esse tol? Tol é a tolerância que eu tô colocando, que é aquele meu delta Y para eu saber se estabilizou ou não. Ou seja, é 1 vezes 10 a menos 6 de tolerância. Ou seja, quando o meu delta Y ficar menor do que 10 a menos 6, eu vou falar que, poxa, pode parar de procurar programa. Hum, Então, Isso aí isso é é um bem, dos critérios de é bem, parada. mas em termos de computador, isso aí é bem baixo mesmo. É bem baixo. Uhum. E aqui tem um outro limite para o computador, que é não fica procurando para sempre. Se der mais do que 100 interações, pode parar. Se você deu 100 passos tentando achar, pode parar. Esses passos, é isso que eu não peguei. Qual é o incremento desses passos? Isso, o incremento desses passos, voltando aqui, você pode pensar que o incremento desses passos é 1 dividido pela curvatura. Beleza? Ou seja, a cada ponto eu estou ajustando o tamanho desse passo. Porque tem um outro método de otimização que é... Assim, eu vou bem rápido aqui, viu? Você pega, aproxima por uma reta. O que você faz? Ah, se eu quero minimizar e aqui está crescendo, eu tenho que ir na direção contrária do que está crescendo, beleza? Sim. Então eu vou fazer que o meu xk mais 1 vai ser onde que eu tô menos um coeficiente vezes a derivada no xk. E esse coeficiente eu posso colocar maior ou menor, depende se eu quiser ser conservador ou se eu quiser dar passos largos, entendeu? Sim, sim. Aí a gente percebe que esse menos alfa aqui, ele vira 1 sobre a derivada segunda. Então, o método de Newton é uma forma de calcular esse alfa adaptando, porque senão o alfa seria constante. Então, é isso que eu tava pensando. Se fosse constante, eu ficava mais que uma quantidade de iterações ali, às vezes poderia ser absurda, né? Pra Isso, às vezes. encontrar, né? Porque milhares de pontos ali. Isso, porque assim, vamos supor que aqui eu uso esse alfa constante e coloco ele muito pequeno. Como eu sei que eu estou sendo muito conservador, eu posso colocar para ele dar 10 mil iterações, porque eu sei que ele está dando passos pequenos. Ou se eu estou botando ele a passos largos, eu posso colocar para ele andar menos. Então eu posso colocar 100 interações. Aí eu venho entender o algoritmo. E, sabe qual que é o nome pop disso daqui? Gradiente descendente. Descida de gradiente, gradiente descendente. Eu já vi esse nome em algum... É de machine learning isso aí. Você viu na inteligência artificial, cara. Exatamente. Então, isso aqui é o gradient descent. É basicamente isso, que aí no... Por que gradiente? Lembra que eu falei que esse operador aqui é o gradiente? Esse símbolozinho aqui? Que eu falo que o meu vetor novo... Opa. Vai ser o vetor antigo. Menos um valorzinho, que é o meu passo, vezes o gradiente. Opa. Agora sim. Só que aqui é quando eu tenho várias dimensões, várias variáveis independentes, vários neurônios, assim, dimensão, número de neurônios, número de variável independente, tudo sinônimo. Beleza? Então, continuando aqui no código. Então, a gente vê que... Aí aqui é só algumas coisinhas. E aqui é o for que faz a aproximação, ou seja, você vê que eu tenho a minha derivada, a segunda derivada, e eu tenho aquela nossa
atualização. Que o meu próximo x vai ser o atual menos a derivada dividido pela derivada segunda. Beleza? Incremento o número de iterações para falar que eu dei um chute a mais. Salvo no histórico o valor novo de x que eu achei. E calculo aquele meu delta y. Beleza, Helder? Ok. Você vê que tem aqui, ó, o valor aqui, menos ou seja, o valor novo, menos o valor antigo, valor absoluto, e tem aqui a melhora. Beleza, sem problemas, Douglas. Obrigadão aí pela presença. Espero que tenha gostado até o momento que você pegou pra ver. Opa, eu que agradeço. Aí eu vou ver gravado depois, só pra não ficar boiando aqui. Não veio. Ou Bom você quer final que de passe semana pra vocês rapidinho aí. pra, tipo, revisão? Eu acho melhor acompanhar o passo a passo, Beleza. beleza? Então, boa noite pra vocês, bom final de semana e até a próxima aí que estarei presente. Demorou. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Então você vê que aqui tem um loop. Você viu aqui, Helder? Um loop while. Enquanto eu não bater o máximo de interação, ou enquanto aquele meu delta y tiver grandinho, eu continuo fazendo. Eu continuo tentando aproximar. Beleza? Calma ali. Sobe ali rapidinho, só pra eu ver o da tolerância. Uhum. Tá, legal. Aham, entendi. Isso. É um loop while enquanto você fizer aquilo e esse operador de... isso é um end? Enfim. É um end. É um end. Uhum, entendi. Ou seja, Beleza. enquanto estiver atendendo essas condições que é não bater o máximo de interação e a mudança no Y, eu ainda tô dando passos largos para melhoria, pô, pode continuar procurando. Sim, beleza. E aí eu vou mostrar os passos do que aconteceu ali. Beleza? Essas bolinhas azuis aqui são os chutes que deu, começando com 2.5, que é o chute inicial. Beleza? O chute ruim lá. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso. E aí foi o chute ruim, aproximou pra cá, chegou e parou. E aqui eu vou mostrar as retas as parábolas que ele foi ajustando. Em cada um daqueles pontos. Isso. No chute ruim, ele ajustou essa parábola em azul e mandou ir para esse ponto em vermelho. Inclusive é fora da função. Isso, está fora da função, então ele vai usar só o valor de x, entendeu? Ele vai pegar o que está aqui embaixo. Aí, ou seja, desse chute novo, ele foi chutar esse outro aqui, em vermelho. Ele ajustou essa reta aqui, essa parábola em azul, e vai ir para esse ponto em vermelho, beleza? Sim. Que esse ponto em vermelho é o mínimo da parábola. Aí, de novo, tem um ponto aqui pretinho, ajustou essa parábola em azul e foi para o mínimo dessa parábola que está aqui do ladinho. Foi tentar fazer isso de novo, ficou quase em cima um do outro, parou de ajustar. Ele já viu que... Calma, então ele viu aí que... não a tolerância, mas aquele outro... Não, foi a tolerância. O margem de interação ele só deu umas 4 ainda. Tá. A tolerância dele que ficou abaixo da tolerância do TOL aí. Uhum. Que assim, ficou menor do que o TOL, então tá de boa, já tá perto bastante. Que assim, aproximei, você vê que ele vai chegando cada vez mais perto. Aí ele para. Seria aquela ideia de eu não vou gastar mais recurso aqui procurando uma coisa que o erro vai ser muito insignificante, né, de alguma forma. Isso, que nem o seu erro, ele já é menor do que 1/10 de desvio padrão. Porra, o seu desvio padrão já é ruído, caralho. Parece que você vai caçar menos que isso. Uhum. A quantidade de recursos que o computador usaria para achar uma coisa mais
certa, entre aspas, não valeria a pena para um erro dele, no caso. Isso. Aí qual que é um dos problemas desse algoritmo? Você viu que ele funcionou, ele achou o mínimo, certo? Mas vamos supor que eu quisesse só achar mínimos. Se eu estou no menos 2,5, eu gostaria de achar esse ponto aqui que a gente achou, certo? Mesmo se eu começar daqui do canto. Só que esse algoritmo, ele acha qualquer ótimo. Ou seja, ele parou aqui nesse máximo. Sabido, rapaz. É mesmo. Então, assim, esse é um algoritmo que ele acha ótimos. Ele não acha mínimo ou máximo. Ele não faz distinção de mínimo ou máximo. Ele vai achar o ótimo mais perto dele. Só um minutinho aqui. Me trouxeram comidinhas. Muito bom. Pô, Mas tu coloca depois o script lá também, né? No coisinha? sim, coloco. Inclusive tá no GitHub. Tá no Git, né? Beleza. Tá no Git. Beleza. Aí só uma coisa aqui, continuando. Então você viu que ele acha ótimo. E vamos supor que eu começo aqui no zero. No zero eu tenho um outro problema. Que no zero a curvatura é zero. E eu não tenho que dividir pela curvatura? Sim. Se eu chegar num ponto que a curvatura é zero, fudeu. Viu? Nem deixou. Oi, deu Calcular erro nada lá. ali. Deu erro. Vamos colocar aqui 0,3. Aí só. 0,3 até que se comportou. Olha só. Como a curvatura é muito pequena, olha como ele foi muito para longe. Isso é uma parábola gigante que ele tentou É ajustar uma, aí? é uma parábola gigante. Porque a Ah, curvatura dela é muito perto de zero, então ela é muito aberta. Aí vai para longe para depois ir para perto. Isso se vier para perto, porque às vezes só vai embora. Beleza? Tem aqui que... 0,2. Isso é muito bonito, cara. Porra. Então tem que saber as limitações do algoritmo. Que nem aqui foi no 0,2. Também uma parábola muito aberta. Aí depois que começou a aproximar. Mas porque essa função é comportada. Agora vamos para uma função que é um pouquinho menos comportada. Que essa função aqui é a função que parece com a curva normal. É tipo assim, é a versão mais básica dela, que é exponencial de menos x ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Coisas que podem dar problema nessa função. A, a, é- essa função, a função normal, ela é considerada uma função bem comportada, não? Não, ela é bem comportada, mas para os termos de otimização ela pode não ser, dependendo da região que você está, entendeu? Tá bom. Que assim, só para dar um exemplo de, olha como pode dar ruim. Primeira coisa, você vê que a curvatura aqui é positiva, depois negativa, depois positiva de novo? Sim. Então, olha o que acontece se eu coloco para começar, por exemplo, no menos 2. Deixa eu ver, cadê aqui? Que, tipo, não adianta mostrar o algoritmo ó, funcionando, tem que mostrar quanto que ele quebra também, porque nem todo, porque não é magia esse negócio. Ó que bosta. Começou aqui no pretinho, encaixa a parábola, foi para ali pro vermelhinho, certo? Sim, foi embora. Foi embora, Partiu, filho. A curvatura foi só diminuindo. Ó que partiu, bosta. foi. Pinha. Foi embora. Mesma coisa se eu jogar lá no mais 2. Essa aqui tem um outro problema que rola também que é muito chato, velho. Que só vivendo pra saber. Então esse aqui provavelmente ele parou porque ele chegou no critério de tolerância. Não foi por causa do máximo de iteração. Mas por quê? Porque a função ela fica muito achatada, entendeu?
Então, assim, ele achou que chegou no mínimo, mas não chegou. Ele só tá num ponto achatado da função. E É que foi ele embora. considera um mínimo aí, né? Isso. Você fala assim, não vou gastar mais em procurando não, já ficou pequenininho bastante. Entendeu? É como se ele tivesse chegado lá no 15 sigma, entendeu? Ao invés de 6 sigma. Então, beleza. Mas agora vamos ser mais maneiro com o algoritmo. Vamos botar ele no... Um empurrãozinho nele aí, o bichinho, ele tá Vamos, sofrendo. vamos colocar no 0.3. A 0.3 não dá problema não. Ah, 0.3 aí, foi. Dessa vez foi bonitinho. Um pouquinho de chute já deu, ó. Começou ali, já chegou ali pertinho. Deu um outro chute e já chegou. Legal, né? Ele diz aí a quantidade de iterações. Tem sim. Acho que tu pode pedir, né? Tem aqui, ó. Aí, 3 iterações. é. Mas agora, vamos sacanear o algoritmo? Vou colocar no meio, velho. O meio é muito sacana. Olha o que acontece. Ele tava aqui, beleza? Tá, Peraí. é 0,5, né? Que tu botou? Isso, Tá. 0.5. Tá aqui. É, por causa da escala aqui do gráfico, não dá pra ver onde é que tá o vermelhinho. Mas vai cair Uhum. mais ou menos aqui, beleza? Uhum. Ele vai parar no menos 0.5. Oxe. E no menos 0.5, ele ia voltar pro 0.5. Vai Mas você acontecer vê a que mesma 0.5 mesmo... Ou seja, já violou o critério de tolerância. Ele Ou vai seja, a ficar diferença pulando. deu zero. Vai ficar pulando de um Tá. pro outro. Hum. Isso pode acontecer nesse algoritmo também. Ô, louco, meu. E aí são os Entendi. problemas desse método de otimização. Hum. O de descida de gradiente, o gradiente descente, ele também tem o mesmo problema. Dependendo de onde você chegar na função, ele fica quicando entre dois valores. Ou não só entre dois, mas às vezes pode chegar numa sequência periódica. Às vezes ele vai sempre tipo 1, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2 e fica ali preso para sempre. Isso pode acontecer. Esses que tu tem mostrado aí, eles têm um nome bem definido ou é algo mais genérico? Esses o quê? Os problemas ou... Não, esses algoritmos. Ah, sim, eles têm um nome bem definido. Esse que eu estou mostrando é o algoritmo de Newton-Raphson. Ah, tá, aquele nomezinho que tu falou, né? Tá, tá. Isso. Ah, lá. Sim, sim. É o método de Newton-Raphson. Ah, tá, legal. Oh, e que eu tinha para mostrar hoje, acho que é mais isso, porque senão fica cansativo. Mas assim, deu para mostrar o que é otimização, conceito de aproximação por série de Taylor e como que o algoritmo foi desenvolvido e quais os problemas do algoritmo, para mostrar que ele não é tipo imune de falhas. Uhum, perfeito, perfeito. Essa parte de ser de uma função específica ou de começar com um chute específico, conseguir lascar o algoritmo, eu achei muito, muito massa. Bacana demais. É legal, né? Ver, tipo assim, é aquela coisa, o negócio de matemática computeira, quando ela vai fazer ciência, às vezes é tipo assim, é achar onde que tá, assim, porque os problemas às vezes já são, alguém já achou, mas assim, é achar onde que dá problema e resolver esse problema. Só que normalmente quando você resolve o problema, você cria outros. Uhum. E aí por aí vai. Pô, eu já ia ver ali, cadê o coisinha do Git? O botãozinho do Git ali Onde? no RStudio. Ah, não sei. Tem botãozinho Então, de Git? é porque dá pra ligar o RStudio no Git. Ah, não sabia não. Dá sim. Eu pensei que tu Engraçado. fazia por lá. Depois eu te mando como é que faz. Ah, É depois me bem manda, por legal. favor. Aí dá pra comentar fazer o stage, o commit, tudo dentro do RStudio. Nossa, que lindo. Pô, me, Pô, me, ma- me manda depois. mano geral, é fácil. É. Deixa eu ver, só pra antes de finalizar a gravação. Aí Então ele vamos abre lá.
uma abazinha ali no perto do environment, ele abre uma abazinha nova e já fica bonitinho ali. Depois eu te mostro. Demorou. Então, assim, desculpa, só pra ir finalizando a gravação, só pra entender, então, assim, deu pra entender aqui que é uma derivada primeira, uma derivada segunda, Sim. isso, que a derivada primeira tem a ver com a inclinação, a derivada segunda tem a ver com a curvatura. Os equivalentes da derivada primeira e da derivada segunda para mais dimensões, ou seja, mais vezes, seria o gradiente e o jacobiano, a matriz jacobiana. Isso aí eu achei bonito. Isso aí eu vou precisar meditar mais um pouquinho sobre essa matriz aí. Uhum. Qualquer coisa eu acho que é em cálculo 2 ou 3 que eles costumam introduzir isso. É, Cálculo 1 é apenas uma dimensão. Mas assim, entendendo que tem como você generalizar para mais dimensões, já está valendo. O que Uhum. mais? Deu para entender essa questão de aproximar uma função por uma reta e por uma parábola, né? Que seria esfera de Taylor de primeira e de segunda ordem. Legal. Isso. Deu para entender qual que é o princípio do método de Newton-Raphson, que é você aproxima por Taylor de segunda ordem, ou seja, uma parábola, e você otimiza a partir de chegar no vértice dessa parábola que você encaixou ali. Uhum. E para mais dimensões, ao invés de você usar a primeira derivada e a segunda, você usa gradiente jacobiano. Uhum. E no código a gente viu como que o algoritmo funciona de forma visual e os problemas que ele pode ter. E os limites computacionais dele também, que dá pra colocar ali, né? Uhum. Legal. Exatamente. Então, por hoje é só. É isso aí. Tô feliz pra caramba. Muito E bom, muito vamos bom. que vamos.